Não há barras de suporte, não há máscaras protetoras no coração do Congo. Sob o denso véu de suas antigas florestas tropicais, jazem mistérios que arrepiam exploradores e cientistas. Nas profundezas desta selva impenetrável, o mundo testemunhou descobertas estranhas e arrepiantes que desafiam explicação. Desde criaturas bizarras espreitando nas sombras até fenômenos inexplicáveis que desafiam as leis da ciência, o Congo se tornou um enigma assombroso que aterroriza o mundo. Então, junte-se a nós enquanto revelamos 15 das descobertas mais assustadoras no Congo que aterrorizaram o mundo inteiro. Número 15. A maior cobra de todas. A surpreendente história da cobra gigantesca no mundo das lendas e mitos. Imagine isto. É 1959, no Congo belga, um helicóptero sobrevoa a vasta província de Katanga, carregando um segredo improvável que ficaria gravado na história. Conheça Remy Van Lierde, um piloto belga com um currículo adornado por capítulos valentes da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o helicóptero cortava o céu africano, Van Lierde e seus companheiros testemunharam um espetáculo que desafiava a explicação: uma grande cobra estendida no solo abaixo. Para entender a enormidade deste encontro, considere isto. A maior cobra já registrada, uma piton reticulada, alcançou apenas 6,2 metros. Van Lierde estimou este colosso em impressionantes 15 metros. Mas este conto não para nas observações. Eles circularam a criatura, com os corações acelerados, enquanto a serpente, em um balé surreal de terror, ergueu-se 3 metros no ar. Naquele momento de tirar o fôlego, Van Lierde tirou uma fotografia, um relicário tangível do impensável. O que diferencia este relato do reino do mito e o âncora firmemente no solo da possibilidade é a credibilidade de seu narrador. Van Lierde, um distinto coronel que serviu bravamente no exército belga e na Força Aérea Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, era um homem de honra inquestionável. Suas palavras não deviam ser tomadas levianamente. Além disso, os testemunhos de seus companheiros de helicóptero ecoavam seu relato nos mínimos detalhes, conferindo credibilidade a um conto que, de outra forma, poderia ser descartado como pura fantasia. E então há a fotografia, uma imagem que cativou céticos e crentes igualmente. Teorias abundam sobre a identidade desta misteriosa serpente. Alguns insistem que era uma piton excepcionalmente grande, enquanto outros ousam sugerir que poderia ter sido uma titanoboa, um gigante pré-histórico conhecido por assombrar as selvas da América do Sul. Número 14. A Era das Doenças Mortais. A República Democrática do Congo tornou-se um epicentro de doenças implacáveis e mortais. Sarampo, pólio, malária, ebola e a incansável pandemia do coronavírus atingiram impiedosamente esta nação da África Central. As consequências desse redemoinho médico são nada menos que impressionantes. Imagine uma nação já sobrecarregada por um sistema de saúde em colapso e sobrecarregado, um sistema que lutava para respirar mesmo antes da pandemia. Agora, imagine essas múltiplas doenças convergindo sobre ele simultaneamente, como um caminhão de tijolos caindo sobre uma estrutura já frágil. Essa situação terrível levou o sistema de saúde do país à beira do colapso. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o braço de bem-estar infantil das Nações Unidas, soou um alarme urgente, declarando que o sistema de saúde do país estava à beira do colapso. As razões são claras: uma falta crítica de suprimentos médicos essenciais, equipamentos e financiamento. Nesse cenário de pesadelo, os mais vulneráveis carregam o peso mais pesado. As crianças da nação encontram-se à mercê dessas doenças assassinas implacáveis, enfrentando uma árdua batalha pela sobrevivência. A maior preocupação do UNICEF era como o coronavírus, um adversário formidável por si só, poderia devastar ainda mais uma nação já à beira do abismo. Apesar das adversidades, há um vislumbre de esperança. O povo da República Democrática do Congo demonstrou uma resiliência notável. Enquanto o resto do mundo assistia com respiração suspensa, se perguntando como esta nação enfrentaria a pandemia, eles conseguiram lidar com ela. Diante da adversidade, encontraram força para perseverar. A história da República Democrática do Congo serve como um lembrete contundente do extraordinário espírito humano, resiliência e determinação para superar até os desafios mais assustadores. Número 13. A Caverna da Morte Agonizante. Um nome se destaca no início do século XX entre os audaciosos exploradores que se aventuraram no misterioso coração do Congo. Atello Gotti, um italiano cuja vida tomou um rumo inesperado. Gotti, veterano da Primeira Guerra Mundial que lutou contra a tuberculose, encontrou-se no Egito buscando uma cura.
Mal sabia ele que isso marcaria o início de uma fascinação vitalícia com a África. Com o tempo, a fascinação de Goti evoluiu para uma obsessão, e ele dedicou sua vida a explorar o continente africano. Seus documentários, que mostravam o cativante espírito africano, tornaram-se imensamente populares no mundo ocidental, conectando duas culturas vastamente diferentes. Em uma reviravolta notável, ele até se tornou o tema de um documentário, apresentando orgulhosamente sua extensa coleção de fotografias e dados de suas inúmeras explorações. Um mistério intrigante parecia assombrar Goti acima de tudo: a infame Caia, a caverna da morte agonizante. Em 1928, movido por uma curiosidade insaciável, Goti embarcou em uma jornada perigosa para explorar esta caverna aterrorizante, escondida nas expansões inexploradas do território de Mumbai. A natureza dessas expedições muitas vezes levava exploradores a desaparecerem sem deixar rastro. Goti desafiou as probabilidades e conseguiu localizar a caverna amaldiçoada. Para descer em suas profundezas escuras, ele contou com cordas e pura determinação. O que ele encontrou lá dentro foi nada menos que um pesadelo. Uma cena macabra de crânios humanos e esqueletos espalhados, com cobras e aranhas rastejando e se esgueirando em meio ao silêncio perturbador. A autenticidade desta lenda permanece envolta em mistério, sua verdade obscurecida pela passagem do tempo. O que é certo é que Goti, após confrontar os horrores escondidos dentro de Caia, supostamente nunca voltou a se aventurar em suas profundezas malévolas. A caverna, com sua reputação sinistra, tornou-se um lembrete arrepiante dos mistérios indomáveis que ainda espreitam no coração do continente africano. Número 12. Montanha de Ouro. Imagens recentes do Congo, mostrando aldeões descobrindo o que parece ser uma montanha composta de ouro, ganharam considerável atenção na internet, deixando as pessoas tanto maravilhadas quanto perplexas. Milhares de pessoas locais correram para o local, utilizando pás e suas próprias mãos na fervorosa busca por desenterrar esse metal precioso. As cenas capturadas nas imagens ressaltam os abundantes recursos naturais inerentes ao Congo, reafirmando sua posição como uma das nações mais ricas em recursos do mundo. Apesar de sua riqueza em recursos, o Congo permanece entre os países mais pobres do mundo. Os benefícios de suas riquezas frequentemente escapam aos cidadãos comuns, sendo canalizados para os cofres de corporações multinacionais. Essa desigualdade gritante perpetua o ciclo de pobreza dentro da nação. Em resposta à corrida do ouro instigada pela revelação da Montanha Dourada, as autoridades enviaram a polícia para intervir e recuperar o ouro acumulado pelos aldeões. As atividades de mineração na área foram temporariamente interrompidas e só serão retomadas quando puderem aderir às regras e regulamentos estabelecidos. Embora muita atenção tenha sido focada nas repercussões imediatas dessa descoberta, alguns levantaram especulações sobre outro aspecto dessa notícia. De acordo com antigas profecias, a revelação de uma montanha repleta de ouro e os conflitos subsequentes podem ter implicações significativas, potencialmente significando um evento momentoso que anuncia o fim dos tempos. Em última análise, apenas o tempo revelará a verdadeira importância dessa descoberta e suas ramificações para o futuro. Número 11. Os macacos Billy. Os macacos travessos da floresta Billy revelaram uma descoberta notável que tem causado grande alvoroço na comunidade científica. No coração da floresta Billy, onde as ideias de Charles Darwin sobre evolução comparama a se formar. A humanidade tem procurado por juracos o elo perdido que poderia conectar nossa espécie aos nossos primos primatas. Embora seja amplamente aceito que compartilhamos um ancestral comum com os macacos, o enorme abismo que nos separa tem intrigado os cientistas por séculos. Alguns especularam que criaturas como o pé grande ou o Yeti poderiam preencher essa lacuna, mas nas densas selvas do Congo, um segredo oculto emergiu que pode conter a chave para o nosso passado evolutivo. Lendas locais, juntamente com inúmeras expedições, descobriram a existência de uma civilização altamente avançada de chimpanzés nessas florestas remotas. Chimpanzés, nossos parentes mais próximos, compartilham surpreendentes 94 a 95% de seu DNA com os humanos. Esses chimpanzés do Congo, conhecidos como macacos Billy, desafiam todas as expectativas. Eles atacam impiedosamente rivais que invadem seu território, mas os macacos Billy elevam essa brutalidade a um nível totalmente novo. Maiores e mais agressivos que seus primos, eles foram considerados formidáveis o suficiente para derrubar até mesmo os reis da selva, os leões. Criaturas menores são simplesmente despedaçadas e devoradas cruas. Os pesquisadores ficaram em estado de admiração e perplexidade. A pergunta que surge é:
Esses macacos Billy são chimpanzés, gorilas ou algo intermediário. Crânios descobertos na região têm semelhanças com ambas as espécies, alimentando ainda mais as especulações e dando credibilidade à teoria do elo perdido. Poderiam os macacos Billy, com sua ferocidade incomparável e composição genética misteriosa, ser a ponte há tanto tempo procurada entre humanos e nossos ancestrais primatas? A comunidade científica está fervilhando de antecipação e curiosidade, pois as selvas da floresta Billy podem conter a chave para desvendar um dos maiores mistérios da nossa existência. Número 10. O encantador mundo das pedras elétricas. A recente revelação de pedras eletricamente carregadas em Mano Congo despertou uma fascinação global que se espalhou como fogo através de um vídeo viral. Nestas imagens impressionantes, moradores locais desenterraram essas misteriosas pedras, demonstrando uma propriedade extraordinária. Elas emitiam faíscas quando pressionadas juntas, lembrando o brilho deslumbrante de máquinas de solda fundindo metais. Essas pedras, com uma aparência escura, quase como obsidiana, e uma superfície brilhante, pareciam possuir um poder que desafiava a explicação. À medida que o vídeo se espalhou pela internet, deu origem a uma série de teorias e conjecturas. Alguns entusiastas empolgados não puderam deixar de traçar paralelos com o Vibranium, um metal fictício famoso nos quadrinhos e filmes do Pantera Negra, alimentando imaginações com possibilidades futurísticas. Outros ousaram sugerir que essas pedras poderiam conter um mineral ou elemento ainda não descoberto pela ciência, insinuando revelações revolucionárias. Um vídeo particularmente intrigante mostrava uma pequena pedra conectada a uma lâmpada através de fios, fazendo a lâmpada brilhar de forma notável. Alegava-se que apenas 1 grama dessas pedras poderia alimentar uma lâmpada por incríveis 72 horas. O auge do espanto veio com imagens que ilustravam 2 pedras maiores efetivamente soldando uma ferramenta, um feito que desafia nossa compreensão das leis fundamentais da energia. Céticos levantaram suas vozes, rotulando esses vídeos como farsas elaboradas. Segundo especialistas, pedras, por natureza, não podem possuir energia elétrica. Eles oferecem explicações alternativas, sugerindo a presença de fontes de energia externas ou técnicas de edição enganosas, lançando dúvidas sobre a autenticidade do fenômeno eletrizante. Mas aqui está o dilema. Se esses vídeos fossem realmente uma fraude elaborada, os especialistas não se inclinariam a refutá-los? Poderia haver mais nessas misteriosas pedras do que aparenta? Enquanto o mundo assiste com expectativa, o enigma eletrizante de Mano Congo continua a intrigar, deixando-nos decidir onde depositar nossas crenças, na refutação dos céticos ou no fascínio do extraordinário. Número 9. As majestosas aranhas do Congo. Escondido no coração impenetrável da selva do Congo está um segredo misterioso envolto em mito e maravilha. É um lugar onde o conhecido e o desconhecido se convergem, onde a realidade se mistura com a lenda. Neste reino enigmático, entre a densa folhagem e os chamados ecoantes de criaturas exóticas, contos de aracnídeos colossais arrepiam a espinha daqueles que ousam ouvir. Estas criaturas impressionantes são conhecidas como Jabba Fofi, aranhas gigantes que desafiam nossa compreensão convencional de aracnídeos. Tribo locais e exploradores audaciosos contam encontros de arrepiar com aranhas que se espalham pelo chão da floresta, seu tamanho imenso rivalizando com um prato de jantar. Disse que essas grandes aranhas tecem teias maciças que se estendem entre as árvores altas, algumas medindo vários pés de diâmetro. As histórias falam de teias robustas o suficiente para capturar pequenos animais, prendendo-os de forma eficaz na armadilha da natureza. Mais inquietante ainda, algumas histórias relatam humanos descuidados que tropeçam nessas armadilhas de seda, ficando imobilizados e lutando contra o aperto tenaz das teias. As lendas locais falam de uma mordida venenosa possuída pelo Jabba Fofi, uma arma letal que garante que sua presa encontre um destino sombrio. As vítimas infelizes são supostamente devoradas dentro da segurança do esconderijo oculto da aranha, nas profundezas do intrincado subbosque da selva. Alguns pesquisadores destemidos permanecem cativados pela possibilidade tentadora de que uma espécie de aracnídeo ainda não descoberta habite o coração do Congo. A vastidão e a inacessibilidade da selva impediram tentativas científicas de realizar levantamentos abrangentes da área. Como resultado, a existência dessas aranhas gigantes do Congo permanece aberta à especulação, convidando-nos a considerar as maravilhas desconhecidas que podem ainda espreitar nas profundezas inexploradas da selva mais impenetrável do mundo. A selva do Congo, com seus mistérios e lendas, continua a nos chamar, desafiando-nos a desvendar seus segredos e descobrir a verdade sobre o impressionante Jabba Fofi. Número 8.
Desvendando os mistérios de Stonehenge. Desvendar os mistérios de Stonehenge, um nome que ecoa através dos tempos, é contemplar uma maravilha enigmática da história humana. Este renomado monumento neolítico, datando de cerca de 5.000 anos, repousa silenciosamente em Wiltshire, Reino Unido, um sítio do patrimônio mundial que desperta curiosidade em sua essência. Pedres colossais de 13 pás de altura, 7 pás de largura e pesando impressionantes 25 toneladas cada. Curiosamente, há rumores crescentes de que essas pedras poderiam ter se originado no Congo, com base em evidências fósseis, antes de serem misteriosamente transportadas para sua localização atual. Esses sentinelas monolíticos formam o círculo externo, erguendo-se orgulhosamente na planície de Salisbury. Mas isso é apenas o começo. Dentro deste grande círculo, há um anel interno menor construído com pedras menores. Aqui, duas pedras verticais imponentes se abraçam, unidas por um lintel horizontal. Não é apenas a grandiosidade que cativa a mente. Stonehenge é uma maravilha astronômica. Alinha-se perfeitamente com o nascer do sol durante o solstício de verão, o dia mais longo do ano. Esta precisão, alcançada com ferramentas primitivas, continua a confundir os pensadores modernos. Mas a história mais popular da criação de Stonehenge foi passada de geração em geração ao longo dos milênios. As pedras, tão antigas quanto o próprio tempo, foram colocadas no local por volta de 2400 a 2200 a.C., o banco de terra e a vala circundante, seus guardiões sentinelas datam de 3100 a.C. Acredita-se que as pedras chegaram logo depois, marcando sua presença nos anais da história. Ainda assim, o mistério se aprofunda à medida que se investiga mais. Como essas grandes pedras foram transportadas, posicionadas e erguidas com a tecnologia da antiguidade? Stonehenge, envolta em segredos, invoca um senso de admiração e maravilha. Seu propósito exato permanece evasivo, um quebra-cabeça com peças faltando. Embora provavelmente tenha servido como um local de sepultamento desde 3000 a.C., sua significância ressoa através do tempo, reconhecida por inúmeras sociedades ao longo dos milênios. No coração de Wiltshire, Stonehenge silenciosamente nos chama, suas pedras sussurrando contos do passado distante. Número 7. Minas de cobalto horripilantes. Escondidos sob as exuberantes florestas e o terreno acidentado da República Democrática do Congo, encontra-se um tesouro que alimenta nosso mundo moderno, uma riqueza mineral além da imaginação. Cobalto, carvão, tântalo, cobre, estanho e ouro. Esses prêmios cintilantes são a força vital dos nossos dispositivos móveis, tablets e laptops. No meio dessa maravilha tecnológica está o cobalto, o herói não celebrado que alimenta nossas baterias recarregáveis. Por trás das telas elegantes e dos designs sofisticados dos nossos gadgets, esconde-se um segredo sombrio, um contraste gritante com a conveniência que eles oferecem. O Congo, um país que responde por impressionantes 72% da produção mundial de cobalto, carrega o peso desse paradoxo. A extração desses minerais pinta um quadro sombrio de desumanidade, ecoando as sombras da escravidão moderna. Nas profundezas da terra, muitas minas operam com flagrante desrespeito às regulamentações e normas de segurança. Até mesmo crianças, inocentes, mas envolvidas nessa busca perigosa, enfrentam perigos inimagináveis. Em um país onde a maioria sobrevive com menos de $2 por dia, os ganhos semanais de até $200 de um mineiro podem parecer um sustento, mas vêm a um custo gravíssimo. O impacto na saúde é imenso, à medida que lidam com aflições de longo prazo devido à exposição a substâncias perigosas. Chocantemente, dezenas de milhares de crianças são lançadas nesse comércio perigoso. Sua inocência é roubada e substituída pelo peso do trabalho pesado. Há um vislumbre de esperança em meio à escuridão. A conscientização sobre o sofrimento enfrentado pelo povo do Congo está se espalhando como fogo. Vozes estão se levantando, exigindo justiça e mudança. Esforços estão sendo mobilizados para corrigir essas injustiças, para garantir que as riquezas sob o solo do Congo tragam prosperidade e não sofrimento. A riqueza mineral do Congo, uma maravilha e uma maldição, serve como um lembrete pungente da teia complexa que conecta nossas vidas modernas a terras distantes. Número 6. A cidade perdida de Zing. No coração da misteriosa região de Virunga, na África, jaz a enigmática cidade de Zing. Suas origens estão envoltas nas brumas do tempo. Esta joia escondida da história um dia brilhou com riquezas graças aos reluzentes diamantes que repousavam sob seu solo. A lenda diz que o sábio rei Salomão, antigo governante,
Tropeçou nestas preciosas gemas e vislumbrou seu potencial. Em sua busca por proteger a riqueza de suas minas, ele estabeleceu um assentamento que se tornaria o berço de uma história cativante. Dentro dos muros fortificados de Zing, um empreendimento extraordinário se desdobrou. Os residentes da cidade embarcaram em uma empreitada única: a criação de animais guardiões. Entre eles, os gorilas nativos da região de Virunga desempenharam um papel crucial. Essas criaturas notáveis foram mescladas em um híbrido, nem totalmente gorilas, nem completamente humanos ou chimpanzés. Eles se tornaram os sentinelas de Zing, seus vigilantes protetores. O que tornava esses animais híbridos tão extraordinários era sua inteligência surpreendente e dedicação feroz em proteger seu lar. Com características tanto humanas quanto símias, eles eram uma afirmação da habilidade da natureza em criar seres extraordinários. Esses híbridos se tornaram os guardas da cidade definitivos, defendendo Zing com lealdade inabalável. À medida que o tempo fluía como um rio, o destino de Zing tomou um rumo inesperado. A cidade outrora movimentada foi abandonada por seus habitantes humanos, deixando para trás apenas sussurros e ecos de seu passado glorioso. A localização da cidade tornou-se um segredo sussurrado em tons baixos por toda a região de Virunga, conhecida como a Cidade Perdida de Zing, um nome que evoca tanto mistério quanto intriga. Nos registros da história, a cidade de Zing permanece um quebra-cabeça, uma evidência da criatividade ilimitada da humanidade e das maravilhas do mundo natural. Número 5. O fenômeno sonoro inexplicável. Nas profundezas do coração da selva do Congo, um enigma acústico perplexo e enigmático tem confundido tanto cientistas quanto moradores locais por incontáveis anos. Este estranho fenômeno é caracterizado por seus sons perturbadores e de outro mundo que reverberam por toda a região sem uma origem identificável clara. Esses sons variam de murmúrios baixos e roncos a gritos estridentes e agudos, lançando um estranho véu sobre todos que os ouvem, induzindo uma sensação de desconforto e apreensão. Inúmeras teorias surgiram na tentativa de decifrar a fonte desses sons inexplicáveis. Alguns propõem forças geológicas como culpadas, sugerindo movimentos subterrâneos ou placas tectônicas se deslocando que poderiam gerar esses ruídos extraordinários. Outros especulam sobre anomalias atmosféricas ou até mesmo experimentos militares clandestinos realizados secretamente na área. Uma outra noção intrigante sugere que esses sons são vocalizações de espécies ainda desconhecidas ou não descobertas que se escondem na impenetrável selva do Congo. A densa vegetação e a vasta extensão da selva dificultam qualquer tentativa de localizar sua origem, alimentando ainda mais o mistério. Além disso, alguns consideram hipóteses sobrenaturais, sugerindo o envolvimento de espíritos ou entidades de outro mundo, embora tais ideias permaneçam controversas dentro da comunidade científica. Apesar das investigações em andamento, a verdadeira origem deste fenômeno auditivo inexplicável permanece um quebra-cabeça, continuando a cativar a imaginação de pesquisadores e exploradores intrépidos. Enquanto persistimos em nossa busca para desvendar os mistérios ocultos nos territórios desconhecidos do Congo, um dia podemos desvendar a verdade por trás deste quebra-cabeça sonoro, lançando luz sobre mais um aspecto cativante desta misteriosa e fascinante selva. Número 4. O Mahamba. Quando contemplamos os dinossauros e criaturas antigas, o formidável crocodilo se destaca como um testemunho vivo de sua existência. Sua impressionante semelhança com um dinossauro carnívoro não pode ser ignorada. E se houvesse crocodilos de tamanho e agilidade ainda maiores? Permita-nos apresentar o Mahamba, uma criatura lendária que dizem crescer até impressionantes 15 metros de comprimento, com a capacidade de engolir canoas inteiras em um único bote. Segundo lendas urbanas congolesas, o Mahamba espreita sob a superfície das águas, exibindo uma paciência notável enquanto aguarda a passagem de grandes animais ou barcos. Uma vez que surge a oportunidade, ele ataca rapidamente e sem piedade, reminiscente do temível mosassauro do mundo dos entusiastas jurássicos. Criptidólogos especulam que o Mahamba pode ser um parente de água doce dos dinossauros extintos, enquanto outros argumentam que ele se assemelha ao Sarcosuchus, um ancestral colossal dos crocodilos modernos que vagava pela Terra há mais de 100 milhões de anos. Assim como seus parentes modernos, o Mahamba é conhecido por lançar ataques surpresa das margens, visando animais desavisados que se aproximam do rio para beber. Infelizmente, há informações limitadas disponíveis sobre o Mahamba, com os últimos relatos documentados datando do início do século XX. Apesar da ausência de avistamentos recentes no mundo ocidental, tribos locais no Congo ainda possuem conhecimento sobre quais regiões dos rios evitar.
Isso sugere que eles podem reter consciência sobre o terror à espreita nas profundezas dos rios do Congo. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração da densa floresta tropical do Congo, desenrolou-se um mistério arrepiante que fez arrepiar as espinhas das pessoas ao redor do mundo. Nas profundezas do Abismo Verde, exploradores tropeçaram em uma série de descobertas bizarras e arrepiantes que desafiavam explicação. Primeiro foram as pegadas colossais, muito grandes para pertencer a qualquer criatura conhecida. Especialistas coçaram suas cabeças, ponderando sobre a existência de uma besta monstruosa espreitando nas sombras. Em seguida vieram as ruínas antigas escondidas sob o dossel espesso. Essas estruturas em ruínas ostentavam símbolos intrigantes e entalhes misteriosos, sugerindo uma civilização avançada perdida no tempo. Conforme os exploradores se aventuravam mais fundo, descobriam um tesouro de artefatos, cada um mais perplexo que o anterior. Mas a revelação mais aterrorizante ainda estava por vir. No coração dessa terra inexplorada, ocorreu um encontro arrepiante. Testemunhas relataram avistamentos de uma criatura meio humana, meio besta, com olhos vermelhos que perfuravam a noite. Os locais falavam de lendas que assombravam seus sonhos há muito tempo, contos de um ser temível que assombrava a selva. As notícias dessas descobertas se espalharam como fogo, despertando medo e fascinação ao redor do mundo. Cientistas, aventureiros e teóricos da conspiração se reuniram no Congo em busca de respostas para esses enigmas inexplicáveis. O mundo assistia maravilhado e temeroso conforme os mistérios do Congo se desdobravam, nos deixando a ponderar sobre as profundezas do desconhecido e os segredos que a natureza ainda esconde em seus cantos mais sombrios. O que você achou do que acabamos de mostrar? Número 3. Gigantescos artrópodes. Entre os exemplares notáveis que habitam este país peculiar e fascinante, destaca-se o besouro gigante como uma verdadeira criatura impressionante. Ele está entre os maiores insetos do nosso planeta, medindo mais de 10 centímetros de comprimento e ostentando um peso impressionante de até 100 gramas. Este magnífico besouro sem dúvida chama a atenção, suscitando questões sobre como alguém poderia segurar uma criatura tão grande na palma da mão, além de preocupações sobre sua possível mordida. Não podemos deixar de simpatizar com o evidente desconforto que ele pode evocar. Além disso, voltando nossa atenção para as larvas desses insetos notáveis, é uma visão que certamente faz arrepiar a espinha. Mas isso não é tudo. Fixe seus olhos em outro artrópode estranho, o milípede. Vale ressaltar que os milípedes foram uma das primeiras espécies a fazer a transição de habitats aquáticos para terrestres. Apesar de sua aparência intimidadora, não tema, pois os milípedes são inofensivos, ao contrário de seus parentes venenosos, os centípedes. Também devemos lembrar que o Congo abriga o maior louva-a-Deus do mundo. O que faz esses insetos crescerem a tamanhas proporções no Congo? Seria o clima, a água ou algo no próprio ar que respiram? Talvez nunca consigamos desvendar completamente os mistérios que cercam esse fenômeno. Isso sem dúvida contribui para as lendas sobre bestas enormes e dinossauros que capturaram nossa imaginação coletiva. Embora a verdade possa continuar nos escapando, o fascínio e o encanto dessas criaturas únicas permanecem indiscutíveis. Número 2. A crônica do gorila mais poderoso. A crônica do gorila mais poderoso continua a exercer uma misteriosa atração, cativando exploradores com a promessa de desvendar os enigmas ocultos da natureza no coração do Congo. Recentemente, um explorador intrépido embarcou em uma audaciosa jornada impulsionado pela ambição de localizar os maiores gorilas já registrados. A magnitude dessa missão não pode ser exagerada, uma vez que a região é repleta de desafios impressionantes, incluindo a presença iminente de exércitos rebeldes cujas atividades nefastas atingem o pico sob o véu da escuridão. Desafiando os perigos que pairavam, a equipe demonstrou uma determinação inabalável, seguindo rigorosas regras impostas por guardas armados durante o perigoso toque de recolher. Eles avançaram profundamente no coração da selva, conquistando montanhas e abrindo caminho através da densa folhagem. Sua coragem foi testada não apenas pelas ameaças dos rebeldes, mas também pelo perigo constante imposto por caçadores impiedosos. Felizmente, sua jornada foi guiada por 2 guardas florestais experientes, íntimos do terreno traiçoeiro. Esses especialistas os conduziram a sutis sinais da presença dos gorilas. Sua perseverança implacável finalmente valeu a pena quando se encontraram cara a cara com o magnífico gorila conhecido como Início. É crucial apreciar o perigo inerente a um encontro tão próximo. Uma simples interpretação errônea por Início, percebendo os exploradores como uma ameaça aos seus filhotes ou fêmeas,
poderia ter resultado em um desfecho catastrófico. Os gorilas possuem uma força imensa capaz de dominar facilmente qualquer humano. Este encontro notável sublinha o status do Congo como um reino de maravilhas extraordinárias, onde os segredos enigmáticos do mundo natural continuam a atrair almas destemidas. A selva do Congo permanece como um testemunho da beleza indomada e dos mistérios inexplorados que persistem em nosso mundo. Número 1. Gigantes ressuscitados. Nossa cativante jornada culmina em uma emocionante busca no coração do Congo, onde procuramos por uma criatura que desafia o próprio conceito de extinção, um dinossauro vivo. A sabedoria convencional dita que os dinossauros pereceram em um impacto cataclísmico de asteroide, mas lendas persistentes sussurram sobre criptídeos como o famoso monstro do Lago Ness e o enigmático Ogopogo do Canadá. O Congo ostenta sua própria besta lendária, o Mokele-Mbembe, reverenciado pelos locais e objeto de fascinação para exploradores ao redor do mundo. Seu nome por si só diz muito: aquele que interrompe o fluxo dos rios. As descrições do Mokele-Mbembe variam, mas algumas contas o retratam como uma criatura maciça de cor marrom acinzentada, rivalizando em tamanho com um elefante. Seu pescoço excepcionalmente longo e um único dente grande aumentam seu mistério. Sua cauda muscular, semelhante à de um jacaré, aprofunda ainda mais o enigma. Mais surpreendentemente, ele se sustenta unicamente com vegetação, espelhando as dietas dos plesiosauros pré-históricos. Isso levanta a intrigante questão: poderia o Mokele-Mbembe ser um parente distante dessas criaturas antigas, como sugerido pela existência de Nessie e Ogopogo? A busca por respostas continua, atraindo aventureiros intrépidos para as profundezas do Congo. À medida que emergimos desta jornada misteriosa, somos deixados com um profundo senso de inquietação e maravilha. As descobertas estranhas que encontramos têm o poder de aterrorizar e maravilhar o mundo. O Mokele-Mbembe se ergue como um testemunho dos mistérios que ainda se escondem em territórios inexplorados, desafiando nosso entendimento do passado e os limites do que é possível. As profundezas do Congo guardam segredos que continuam a atrair os curiosos, oferecendo a promessa de desvendar verdades que podem redefinir nossa percepção do mundo natural. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.